nós temos visto a mão de Deus. A chácara, mano. Eu sei que temos testemunhos grandes para contar e coisas grandes para podermos transmitir para o povo de Deus. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia nesse último dia que estamos a meditar sobre o livro de Daniel. Daniel, no seu capítulo de número 6. Daniel, no seu capítulo de número 6. Vamos ler apenas 12 versículos. Daniel, capítulo 6. Hoje não temos tradução, mas todo mundo que está aqui ouve português. A Manuela também não está na linha, então não é problema nenhum. Podemos fazer tudo em português. Daniel, capítulo 6, versículo 17 e o versículo 22. Mana Maria, se puder ler para a gente, versículo 17 e o versículo 22. Vamos colocar de pé reverência à palavra de Deus. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amém. Daniel 6, 17, je lis. Yes. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fossée. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. 22. Mon Dieu envoya son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Palavra de Deus. Amém. Nos assentamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Já passamos, muitos de vocês tiveram que pregar umas 2, 3, 4 vezes no livro de Daniel. Algumas 2, algumas 1. E sei que você percebeu como Deus te levou numa dimensão diferente. A palavra de hoje não vai ser uma palavra muito longa, porque eu quero deixar tempo para nós orarmos, para nós usarmos segundo que Deus colocar meio da revelação da palavra como declaratória. Eu queria compartilhar com vocês nesse capítulo de número 6 do livro de Daniel, para poder enfatizar naquilo que muitos de vocês já falaram. É bem verdade que eu já contei para vocês o que aconteceu, foi no segundo dia de jejum e oração, enquanto nós tínhamos acabado de orar, quando eu fui dormir, daquilo que Deus havia me mostrado numa visão de noite, em que eu via muitos de vocês em fileiras, liderando uma fileira de muita gente, e que nessa fileira tinha pessoas enfermos, tinha pessoas coxos, problemáticos, angustiados, pessoas com problemas, pessoas com todo tipo de dificuldade que você possa imaginar. E todas essas pessoas recebiam orientação de vocês, e vocês, por Deus vos usar bastante, Deus começou a restaurar a vida daquelas pessoas. Ao mesmo tempo em que eu vi aquilo, quando eu acordei e comecei a meditar, me lembrei de uma certa vez que mas o pai espiritual da minha esposa teve um sonho comigo. Na verdade, a irmã dela, que contou no pai dela espiritual, que falou para mim. Aí me chamaram, como enquanto elas moravam em casa, né, como pagavam aluguel lá em casa, me chamaram para conversar comigo sobre o que Deus mostrou para ela em visão. E casava exatamente com o que eu acabei de ter. Eu já nem me lembrava mais daquilo que elas contaram para mim. Mas do momento que eu me lembrei do sonho que eu tive, comecei a meditar, me lembrei daquilo que a irmã contou para mim. E eu queria contar para vocês. Teve uma certa vez que quando ela dormia, ela disse que ela viu eu como se fosse uma árvore. E essa árvore crescia tanto que tinha muitos frutos, muitas frutas. Frutas boas, e que muita gente debaixo dessa árvore vinham para comer aquelas frutas. E eu tirava das frutas, e eu dava as frutas, dava nas pessoas para comer. A irmã dela que sonhou isso disse que de um momento quando ele sonhou, ela não entendeu nada do sonho. Contou no marido, mas não expert em interpretações de sonho. E o marido dela interpretou para ela, depois me chamaram para dizer para mim o que era. Disseram para mim, olha, Deus está mostrando o teu ministério. E como o teu ministério vai ser muito frutífero.
você vai ser uma das pessoas que vai alimentar o ministério de muita gente. E aquelas pessoas também vão alimentar outras pessoas. E quando eu vi vocês fazendo aquilo, eu me lembrei daquele parque que veio na minha mente. Eu disse como Deus é bom. Pessoas que eu não conhecia, pessoas que nem me conheciam, mas estamos aqui para alimentar o que Deus quer que a gente faça. Amen. Uma outra coisa que eu queria acrescentar para entrar no livro de Daniel, só para vos incentivar antes da oração. Eu não sabia da visão que Deus tinha mostrado no pastor Sami. Jefté que sabia da visão primeiro do que eu. Jefté veio aqui sem sabendo como a visão devia se concretizar em Toulouse. Há anos atrás, acho que vai mais ou menos há 15, se não estou errado, né? 15 anos atrás. Mesmo para, né? 10 a 15 anos, vamos chutar por aí. Ele teve uma visão que está abrindo uma igreja em Toulouse. E ele não sabia como isso deveria acontecer. Mais ou menos esse tempo, entre 10 e 15 anos. E ele sempre orava esse tempo todo, perguntando a Deus como é que isso ia acontecer se ele está pastoreando lá na Holanda, ao mesmo tempo aqui em Toulouse. E ele só tinha Jefté, mais ninguém. E ele, em uma certa vez, quando eu estava no Brasil, eu me lembro que eu recebi mensagem dele. Recebi mensagem e ele disse o seguinte: eu quero vir pregar no Brasil, como é que eu não posso fazer para a gente ter esse intercâmbio? Você vem pregar aqui, eu venho para lá. Troquei ideias com ele, nos organizamos como deveríamos fazer, só que depois aconteceu que Deus não queria que eu continuasse no Brasil. Deus me tira de lá, me leva para a Holanda, vocês já conhecem a história. Quando chega na Holanda, eu tomo a decisão de vir para a França, descer em Toulouse. Quando eu disse para ele que não, eu vou para a França porque aqui as coisas estão difíceis, mas não vou ficar em Paris, vou descer em Toulouse, a princípio ele resistiu, ele não queria deixar ir. Mas quando ele foi orar a Deus, para Deus liberar o coração dele, eu sei como é que é difícil ter que liberar um membro da igreja, Deus disse para ele o seguinte: deixa o menino ir, porque a visão que eu te dei vai se concretizar em Toulouse. Amém. Então, são coisas que quando eu paro, começo a analisar e começo a ver e o que Deus tem mostrado, seguindo passo a passo, é coisas extraordinárias e maravilhosas. No livro de Daniel, onde acabamos de ler, foi uma das histórias mais interessantes. Se você parar para pensar, para analisar o livro de Daniel, teve visões. As visões não eram visões normais, eram visões proféticas. Teve sonhos, e não eram sonhos normais, foram sonhos proféticos. Teve perseguição, todas elas venceram, não só Daniel, como Sadraque, Mechaque e Abednego. O próprio rei Nabucodonosor teve o aspecto do orgulho, que nós acabamos de pregar dias atrás, em que Deus teve que lhe fazer voltar o caminho. Teve aspecto de interpretações. É um livro cheio de manifestações de dons de Deus. Se você parar para meditar o livro de Daniel, você vai ver palavra de conhecimento lá dentro, palavra de sabedoria lá dentro, dom de interpretação lá dentro, dom de profecia lá dentro, de cura, não teve cura, enfim, não entrou em dons de poder, mas ficou muito em dons de revelações. Então, se você começar a entrar e ir na profundidade, você vai ver que todo mundo que tem o dom de Deus manifesto nele, principalmente os dons de revelação, acabam sempre por ter perseguição. Satanás jamais vai aceitar um homem que revela as coisas ocultas, lhe deixar livre. Por isso é que eu quero dizer para você que pede dom de revelação, você faz a melhor coisa, mas se prepara. Porque o embate vai vir. Porque Satanás vai saber que não aprisionei essa mulher, mas esse homem, do jeito que Deus está a lhe usar, vai libertar essa mulher. E ele não vai te deixar quieto, não vai me deixar quieto. Mas, ao mesmo tempo que eu busco dons de revelação, ao mesmo tempo eu busco autoridade, porque a revelação nunca vem sozinha. Sempre vem acompanhada com autoridade. Deus sabe que se te dá a revelação, te dará autoridade. Por isso é que muita gente pede, por enquanto não recebe. Por quê? Porque ainda não está apto na autoridade que ele conhece. Ainda não está a te mostrar, porque sabe que se você ver, não vai aguentar. Por isso é que ao mesmo tempo que Deus começa a manifestar dons em você, eu e você precisamos perceber que estamos capacitados a trabalhar com aquele dom. Satanás vai vir combater você, vai. Inimigos vão vir contra você, vão. Mas você sempre vai continuar de pé. Amém. No livro do capítulo 6, onde nós acabamos de ler no livro de Daniel, a Bíblia está nos ensinando algo interessante, que eu queria dizer para vocês o tema de hoje. Mudaram a substância de Daniel. Eu já explico para vocês. Mudaram o elemento substancial de Daniel. A Bíblia diz
que Daniel, não vou entrar em toda a história porque você conhece, por motivo de inveja, procuraram uma ocasião para matá-lo. Porque eles sabiam que não tinha forma de como atacarem Daniel. Não tinha forma de como encontrar uma injustiça em Daniel. Nem no trabalho de Daniel cometia injustiça. Nem na rua Daniel cometia injustiça. Daniel não violava a lei. Em outras palavras, Daniel era tão íntegro que não tinha como ele escapar das leis da terra. E eles disseram que só tem uma forma de encontrarmos Daniel: na lei do Deus dele. Vamos proibir Daniel de adorar a Deus. Vamos proibir Daniel de orar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para o universo, se vocês não estão a perceber. O mundo está andando em estreito a proibição da igreja pregar o evangelho. Não sei se você acompanha as redes sociais, se é muito ativo ou não, mas aqueles que são muito ativos às redes sociais sabem que tem coisas até no Facebook, se você publicar, te bloqueiam. Eu já fui bloqueado por 72 horas porque publiquei uma coisa que é bíblica e foi contra o que eles dizem, contra a sociedade. Eu já fui bloqueado no YouTube porque teve uma vez que publiquei uma coisa que disseram que fui contra as regras. Qual foi? Porque eu disse que o homossexualismo não é regra bíblica e nem social que Deus deixou na terra. Estamos a caminhar em sentido em que vai chegar uma época que vamos ser proibidos de falar de Deus. As leis que estão a colocar, as regras que estão a colocar. Hoje em dia você não pode mais ir contra o homossexualismo. Se a tua filha disser que não, papá, estou ficando não sei lá o que, você não pode ir contra o teu filho. Porque se o teu filho levar na escola, a escola vai levar a polícia em casa. Vai, não, do jeito que ele quer ser, você tem que deixar ele ser. Essa é a regra que estamos indo. As coisas estão a apertar para a igreja. Vamos chegar a uma época, igual a época de Daniel, em que eles vão começar a nos vigiar aonde você está a orar. Na tua casa está tendo oração? No teu bairro está tendo oração? Você está a pregar o evangelho? Quando essa época chegar, deixa eu vos dizer uma coisa, Daniel passou por isso. As pessoas à volta de Daniel foram as pessoas que queimaram Daniel. Quando eu falo em queimar, não estou dizendo em forma física, estou falando em forma de queixar. Foram as pessoas que causaram problema para Daniel. A Bíblia nos ensina que a lei que eles colocaram era que colocassem Daniel na cova dos leões. Eu fui pesquisar sobre leões essa noite. Acordei um pouquinho cedo, comecei a ler sobre leões. Me subiu na mente e falei, quer saber? Vou ainda saber o que é, como é que os leões vivem, como é que eles andam. Olha, eu fui pesquisar e comecei a ouvir relatos sobre leões que são coisas difíceis de explicar, que é impossível um homem enfrentar um leão e vencer. Não tem como. Leão é um tipo de animal que a primeira coisa que ele faz quando ele chega num lugar é marcar território. Como é que ele marca território? Um cachorro, para ele marcar território, ou um gato, ele precisa mijar naquele lugar. Aquele cheiro do xixi é marcação territorial dele. O dia que ele encontrar um outro animal, passar por ali, que querer roubar aquele lugar, o cachorro briga para aquele lugar. E assim também tem com os animais. O leão também faz a mesma coisa. Como é que o leão faz? Rugindo. O rugido do leão vai a 8 km, ou seja, de onde ele está até 8 km, nenhum outro animal pode aproximar. É dele, é tudo dele. Ele ocupa um espaço pequeno, mas quando ele ruge até 8 km, todos que estiverem antes dos 8 têm que sair fora. Assim é o leão. Primeira coisa que ele faz quando ele chega num território. E eu comecei a entrar mais ao fundo para tentar entender as características do leão. O leão é um tipo de animal que ele corre de 50 a 80 km por hora. Qual homem consegue correr isso tudo? Por hora. Ou seja, o leão está na velocidade de um carro. O carro vai de 80, 100, 120, 160. Leão, ele está na metade de um carro. Se um carro vai a 160 ao máximo, leão vai na metade disso. Quem consegue correr esse tipo de quilometragem? Agora você vai começar a entender algumas passagens bíblicas bizarras. Como é que Davi matou o leão? Segurou como leão? Encontrou como leão? Eu comecei a entrar ao fundo para ver. Leão, quando ele pega uma presa na boca, e ele sabe que estava um caçador para receber aquela presa, leão não consegue correr a 80 nem 50 km. Ele vai correr a 30 com a presa na boca. Mas a pergunta é, como é que Davi, em 30 km por hora, alcançou o leão?
Tem coisas na Bíblia que não dá para entender, não dá para explicar. Só se explica através dos homens que têm poder de Deus. Só poder de Deus para fazer com que um homem como Davi alcança um leão que está com a presa na boca e matar o leão. A Bíblia está querendo me dizer o seguinte, olha, tem coisas impossíveis na natureza que vocês não vão conseguir pela carne, só se consegue pelo Espírito. Só quem vive pelo Espírito tem poder de alcançar esse tipo de coisas. Davi conhecia a estratégia de tudo, mas a Bíblia está nos ensinar, ainda outra vez na pesquisa que eu fiz sobre características de leão, leão sempre anda em grupo, de 30 a 40 leões. E tem sempre um chefe, um homem, um macho, homem não, um macho alfa, ele que comanda o bando. O que acontece com esse macho? O macho ele começa a comandar e todos os filhos que nascerem, quando os filhos completam 2 anos de idade, esse macho tem que expulsar aqueles filhos. Porque ele sabe que aqueles filhos vão ter força para lhe tirar do lugar. Então ele tem que expulsar todos os filhos para irem cada um procurar o lugar dele. E esses filhos, aonde eles vão, quando eles encontram um bando, eles têm que matar aquele chefe para eles reinar naquele lugar. A marcha do leão é marcha de vitorioso. Ele não teme nada, nem ninguém. O único animal que se encontra com o leão, ainda luta e ainda pode sair empate, é o tigre. É o único. Mas o tigre mesmo assim perde. Pode sair empate, mas é difícil um tigre vencer. Eu fui mais pesquisar ao fundo sobre leão. Sabe o que acontece? O leão, quando perde uma batalha, aquele grupo que foi expulsado, quando ele sai, vai e mata aquele chefe, ele pega todos os filhos daquele chefe, mata, come eles, destrói eles, para os filhos deles que nascerem começarem a reinar. É bizarro a natureza do leão. Tudo isso para ele manter o domínio sobre aquele lugar. E eu comecei a entrar ao fundo, começando a imaginar agora Daniel na cova de leões. A Bíblia diz que são leões. Agora não fala quantos leões tem. Esqueci uma outra característica. Daniel come 30 quilos por dia, se puder, de carne. Um leão. Leão. Falei Daniel? Oh, Daniel, não come ser carnívoro. Leão come 30 quilos. E quando ele come 30 quilos, ele pode ficar de 3, 4 a 5 dias sem comer. Mas depois disso, olha coiá. Tá vendo? O leão, quando ele vai para comer, o chefe alfa come primeiro. E ele não pode ali bolsou. E ele nunca assa. Então, vou dar a característica do leão para nós entrar na pregação do Daniel para você e eu vermos como era a situação horrível de Daniel. Quando as fêmeas caçam, eles não podem comer sem que o macho alfa chegue para comer primeiro. Depois dele comer, todo mundo come. Agora imagina Daniel. Eu não sei quantos dias aqueles leões fizeram sem comer. Mas nós podemos ter uma ideia quando os inimigos foram lançados. Como é que foram devorados. A Bíblia vai dizer que ainda nem chegaram no chão. Babandag e mulher bamona lhe colou. Agora imagina a fome que aqueles leões tinham. A Bíblia nos ensina que Daniel não aceitou se submeter às leis dele de não adorar o Deus que ele tinha. Daniel decidiu dentro de si mesmo continuar adorando o verdadeiro Deus dos céus e da terra, porque ele sabia que tem consequência, tem, mas o que me importa não é a consequência, mas sim a intimidade que eu tenho com Deus. Isso é o que conta, a intimidade que eu tenho com Deus. Se você vê, Daniel não vai falar tipo Sadraque, Mechaque e Abednego, porque eles disseram o seguinte: o Deus que nós conhecemos pode nos livrar. Se não nos livrar, não te adoraremos. Daniel não falou isso. Daniel ficou calado o tempo todo, porque ele não sabia o que podia lhe acontecer. Mas ele sabia quem está com ele. Isso é o que vale a pena para você e eu. Ainda que a sociedade nos oprima, ainda que a situação possa apertar familiar, ainda que possam dizer que vieram todos contra nós, a coisa que eu e você precisamos guardar: intimidade com Deus. Guarde a sua vida de revelação com Deus. Vai chegar um momento na vida que a coisa está tão difícil, não abra a tua boca. A injustiça está dura, não abra a tua boca. Fica que nem Jesus. Fecha a boca. Vai silencioso. Deixa o teu Deus agir. Amém. A Bíblia nos ensina que Daniel, quando lhe pegaram para ir na cova dos leões, eu não sei qual é o sentimento que Daniel tinha. Se era de tristeza, se era de, eu vou morrer, acabou para mim, eu não sei.
Mas você fica imaginando, Daniel, quantos anos ele tinha? Daniel já tinha passado pelo reino do Nabucodonosor. Já tinha passado pelo reino de Belsazar. Estava na época do reino do Dário. Provavelmente Daniel tinha 80 a 100 anos. Já não tinha mais força para lutar. Nem que fosse com um leão filhote de 1 ano, Daniel não podia conseguir lutar. Mas a Bíblia nos ensina que levaram Daniel, colocaram Daniel na cova dos leões. Isso é muito engraçado, que a Bíblia vai dizer que colocaram Daniel na cova dos leões. Em outras palavras, estou querendo dizer o seguinte: quando Daniel entrou na cova dos leões, já devia se ter comido há muito tempo. Assim que Daniel estava a colocar o pé na cova dos leões, Daniel já podia ser devorado há muito tempo. Por que não foi comido? Quem anda com a revelação, repito, anda com a autoridade. Quando Daniel estava entrando nas covas dos leões, os leões, em vez de virem ao encontro do Daniel, os leões é que tiveram que se afastar do Daniel, porque viram que Daniel não está entrando sozinho, está entrando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a revelação perfeita de quem é leão verdadeiro. Jesus Cristo. Quando Daniel entrava, eles perceberam que esse homem não é um homem normal. Esse homem não é uma pessoa normal. Deixa eu te dizer, no mundo espiritual entende isso melhor do que eu e você. Amém. O dia que Deus te abrir os olhos espirituais para você compreender a tua marcha de leão, como os feiticeiros fogem aonde você entra, você vai se tornar valente, porque eu já vi isso. Eu era uma pessoa medroso. Ai, Jesus, eu começava a contar que como eu ficava com medo disso. Eu era uma pessoa medroso quando sentia aquelas presenças ruins. Mas o dia que eu vi como eles fogem quando eu estou a caminhar, me tornei valente. Nunca mais fiquei com medo de nada. Quantas vezes a minha esposa saiu naquela igreja Pedra Viva, em frente tinha um centro de macumba. Todos os crentes daquela igreja que nós tínhamos tinham medo de atravessar no outro lado para ir no centro. Mas eu ia lá para conversar com o Pai do Santo. Quantas vezes o Pai do Santo me falou: não vem, hoje você não vem, fica ali, fica no outro lado. Vamos conversar assim de longe. Quantas vezes os filhos do santo, aqueles que eles treinavam, eles paravam na rua para lhes falar do evangelho. Mas quando eu falava a nenhum dos meus putos, vai lá conversar, eu não, aquele feiticeiro, eu não. Ficavam com medo porque não conhecem a autoridade que estava neles. Irmãos, a autoridade que Deus nos dá, quando eu começo a caminhar debaixo da revelação do poder da palavra, os feiticeiros que têm que abrir caminho para você passar. E não você abrir para ele passar. É diferente, porque quem está com você jamais recua. O Filho de Deus não anda para recuar, ele só anda para avançar. A marcha de um verdadeiro leão é para frente e não para trás. O território, eu já disse, o território é você que marcar o teu território. Você precisa entender que o teu rei, o teu Senhor é leão. Quando você ruge pela palavra, em 8 quilômetros, vamos fazer música. Vamos na música, tem que te ver de muito longe. Porque você marcou aquele território é teu. E quer dizer que a cada passo que você marcar, o teu território está a aumentar também. E ele está a se afastar de você. Marcha que nem uma presença de Deus está sobre você. Olha o que a Bíblia nos ensina, que quando colocaram Daniel na cova, é isso que não dá para entender muitas das vezes na revelação. Os leões não vieram atacar Daniel. Leão é o tipo de animal que ataca. Ele não foge, ele ataca. Porque ele sabe que quando ele ataca, ele vence. Mas naquele dia, eu imagino os inimigos de Daniel. Tocou mona aí, tocou cote isso aí, tocou cacaca mucua, na bazuca. Mas a Bíblia nos ensina que quando Daniel entrou, baioque maquelele tem. Nosso Deus é tremendo. Quando Daniel entrou, não ouviram barulho. Todo que maquelele tem, c'est pas grave. Tocando a porta na Pierre. Vamos colocar uma pedra na porta. Amanhã, silêncio, os leões. Eu imagino quando Deus entrou com Daniel naquela cova dos leões, disse os leões o seguinte: Lelo, bocossala gêne prière. Lelo, bocô gêne. Mas eu imagino os leões, não sabe a pessoa se colocar na animal, não é isso? Então agora eu vou fazer a conversa de Deus com o animal. Eu imagino os animais, os leões, os 30 ou os 40 que estavam lá dentro. Mas temos fome, queremos comida. Está aqui comida. Sim, mas essa comida hoje não. Vocês vão jejuar até amanhã. Eu imagino o chefe do leão, o rei, agora eu não falei sempre, em todo bando tem um chefe. Eu imagino o chefe chegando a Deus, mas Deus, eu imagino Deus falar para ele: essa aqui não vai me chegar.
pequeno, é bocado. Vocês comem 30 quilos por cada. Essa aqui não vai vir chegar, você lá caga lobby. Esperem até amanhã. Eu imagino a situação, a conversa entre Deus, porque a Bíblia vai dizer, Zambatindi Angelu. A caminho no Gonabão. Eu fico imaginando, mas eu tá lá Daniel, dentro de couve, dentro de repolho, dentro de ussi. Ah, não, eu não como verdura, isso aqui não é para mim. Eu quero carne. Eu imagino ver Daniel, Deus mudou a substância de Daniel. Eles não viram Daniel como comida. Vamos dentro de Daniel, asa muito na missão. É nosso passa. Esse é nosso amigo, não tem como lhe comer. Eu imagino os leões verem Daniel como, ah não, é um filhote de animal. Nós todos também temos fome igual, ele também tem fome. Eu imagino, é a substância que Deus colocou na boca daqueles leões, que em vez deles verem Daniel como comida, eles estão vendo Daniel como outra coisa, que eu não sei como explicar, dentro da altura, não sabe, estamos na conta logo. Vamos aqui Daniel de a Bíblia está nos ensinar, que quando eu e você passamos por um momento difícil, você precisa entender. O teu inimigo, quando vem para te devorar, ele te encontra como uma pessoa anormal. Crente é uma pessoa anormal. A Bíblia vai dizer o seguinte, a palavra de Deus para aqueles que creem é loucura. É loucura. Nós que acreditamos nessa palavra, é tão loucura, tão louco, que eu fico falando o seguinte, estou bem de papá na bisódia. Aquela pessoa que nos deu a palavra que disse que é loucura, ia me copiar próprio louco. Porque o mundo, quando olha para você, olha para mim, não dá para entender como é que essa pessoa quer morrer por causa de uma palavra. Não dá para entender isso. O mundo não entende esse tipo de coisa. Como é que é possível essa pessoa não tem nada, mas ainda acredita que não, vou viver um futuro extraordinário. O mundo não entende isso. O mundo não entende como é possível que essa pessoa, por mais que nós lhes batemos, por mais que nós castigamos, mas ele não desiste, não entende. Sabe por quê? Porque aquele que entende a palavra de Deus, ele vive como um louco. Ele sabe que a minha vida não é normal. E o mundo espiritual, que entende melhor do que isso, poderia nos explicar melhor. Porque eles quando vêm para me atacar, quando eles vêm para te atacar, a primeira coisa que Deus mostra para eles, ou você vira fogo, ou você vira água, ou você vira transparente, ou você vira desaparecido, ou de repente você desaparece, de repente vamos aí, azóia, como a primeira, tu ataquei, de repente, wapi. O bungi, babungio, aconteceu na Bíblia. Veja Eliseu quer dizer, vamos matar esse profeta que está a revelar o nosso segredo, vamos lhe matar. Chegaram na casa do profeta, olha o que a Bíblia diz. Quando eles chegaram na casa do profeta, chamaram o profeta, o filho do profeta saiu. O filho do profeta quando sai, a Bíblia vai dizer que eles viram o filho do profeta, começaram a conversar com o filho do profeta. Aonde é que está Eliseu? Não sei, mas Eliseu estava lá dentro. Quando Eliseu saiu, olha o que a Bíblia diz. Bamone e Eliseu, mas não entenderam que aquele era Eliseu. Deus tem uma forma misteriosa de trabalhar com a igreja, irmãos. O teu inimigo está a vir para te comer. Lelotokobomae, bakome kuna, ozate, meusa. Bamone ote, meusa kuna. Bacimbiote, mas você estão a tentar te pegar, estão a atravessar o teu corpo, como transparente. Deus, quando ele vem para agir na vida dos seus filhos, conforme fez na vida de Daniel, a Bíblia nos ensina que os leões, baleioana, poderiam comer Daniel no primeiro momento. Tomaram a decisão, estou fini, cair com nanakati, ndetinzungu, togotala elobi. A Bíblia nos ensina que quando eles viram no dia seguinte, o rei quando chegou na porta, não vou falar dos outros aspectos porque vocês já pregaram. O rei quando chegou na porta com semblante triste, chamou Daniel. Daniel, será que você está aí? Será que Deus te livrou? Daniel dentro da cova dos leões, com os leões. Daniel falou, vive o rei eternamente. O Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões. Deixa eu te dizer que Deus fecha a boca dos teus inimigos. Que Deus fecha a porta dos teus inimigos. Que Deus feche as forças dos teus inimigos. Vai na macassi na bangono, se tu tá no bagocoma, vai comandar que massa que já ferveu demais, não tem mais força, mole. Que eles ficam que nem uma manteiga que está a derreter. Eles podem vir que não, somos valentes, mas quando chegarem, mas tu só lembra nini. Tu bonita não tem, mas tu só lembra. Oui, porque entenderam. Isso aconteceu também com Jacó.
O irmão dele, vou lhe matar porque roubou minha bênção. A Bíblia nos ensina que Jacó, quando vinha, tinha medo. Jacó disse, ei, não posso me encontrar com meu irmão, tenho que ir orar. Quando Jacó foi orar, a Bíblia nos ensina que desceu um anjo naquele lugar onde Jacó foi orar. O Jacó começou a lutar com o anjo, você conhece a história. Jacó disse o seguinte, olha, não posso sair daqui sem você deixar minha bênção, não vou te largar. Jacó precisava da revelação para se encontrar com o irmão dele. Se você não tem revelação, não entra para lutar, irmão, vai se perder. Jacó precisava do Espírito de Deus com ele para ele vencer a batalha que tinha para encontrar com seu irmão. A Bíblia nos ensina que Jacó, quando segurou o anjo até receber a bênção, a Bíblia vai dizer o seguinte, mudou a substância de Jacó. Teu nome já não será mais Jacó, teu nome será Israel, que significa príncipe. Agora imagina o encontro do irmão. O irmão na mente dele, tu vai matar o gatuno. Jacó na mente dele, já não sou gatuno, sou príncipe. Quando os dois começaram a vir para se encontrar, a cada passo que o irmão marcava, tu vai matar o gatuno. Mas quando ele viu o irmão dele, nós vamos nendete, azali susu muibite, nós vamos nendete, príncipe, talvez tipo ele é meu chefe. Ou seja, Deus mudou a substância aos olhos do irmão de Jacó. O irmão de Jacó foi com decisão de matar, mas chegou lá, lembiemo, porque entendeu que esse aqui é meu príncipe. Que Deus começa a mudar as situações da sua casa. Nem achar que a Daniel na cova dos leões, que eles também possam mudar quando chegarem para tentarem fazer algo contra você. Nesse último 21 dias que nós estamos a orar, eu profetizo e declaro sobre as nossas situações. Tokozalaba valente oioba com marché devant, pas derrière. Nós vamos cada vez mais à frente com nossos inimigos. Quando chegarem perto de nós, seja ele balemba, ba força na bango é sila, ba substância na bicho é changer. Só que nzamo come sabi so bolo, lopo na bango, agome sabi so bolo. Que o Senhor faça mudar a substância sobre a sua casa, sobre os teus projetos, sobre a sua família, sobre os teus filhos, sobre tudo que você tem planejado, ou aquilo que o inimigo fala que vai conseguir. Nzambe nanga come sabango incapável. Que o nosso Deus os torna assim, homens e mulheres que não têm força de jeito nenhum. Quando a Bíblia diz o seguinte, Daniel quando gritou, o rei vive, meu Deus, fechou a boca de leões, o rei disse, chegou a hora dos leões. Os leões ficou, continua aqui com o solo, Daniel Abimi, Daniel Abimi. Os leões continuaram a conversar com o anjo que ficou lá. Ficou como turno, Abino Bolha. Boa nzala, eles iam mamar de sanicuna. Na bango, na vida que basale kombi, na basi, bakomi, babakisi, na bana, e bakise malisus. A Bíblia nos ensina que quando chegaram lá, começaram a lhe lançar, quando chegaram perto, quando chegaram perto da cova de leões, aquele anjo agora falou, botaram no licolo. Ou aquele que saiu, ia vir chegar, eu imagino os leões, não ia chegar. E aqueles, tem bué, vai dessobrar os ossos, tocobuco, tango. A Bíblia nos ensina que quando colocaram todos na cova de leões, do jeito que eles estavam a cair, o leão tem uma força extraordinária. Leão, até o veado, quando ele salta para fugir de leão, ele pula até mais alto que o próprio veado, ele agarra em cima. A partir de cima já lhe morde para cair na terra. Preso, mbalamuco. Do jeito que ele mordeu em cima, assim que caiu, já não tem mais como escapar. Por isso é que a Bíblia vai dizer, babandaki colher bango bandali colou. Imagina, o primeiro que caiu, o primeiro leão, acabou. O segundo, do mesmo, todos os leões. Muito não sai daí. Irmãos, que em nome de Jesus Cristo, que nossos inimigos caiam na pies na bango. Do jeito que eles estão a fazer contra você, não se preocupa, caminha como valente. Quando chegar na hora, eles próprios vão cair nas suas armadilhas. Quando chegar a hora de, não, vamos matar, eles próprios vão matar. A Bíblia nos ensina que aconteceu isso com Josafá. Eles próprios foram para matar o rei Josafá, mas eles é que se mataram. Nosso Deus sempre age a favor dos seus filhos. Amém. Nós precisamos acreditar que vivemos um tempo de glória, um tempo de poder, aonde o inimigo possa olhar para você e dizer o seguinte, na mequina coquite, pasque nzambe na alekinga. Meu Deus é mais do que o mundo. Meu Deus é mais que a força da terra. Meu Deus é mais que a força do universo. Meu Deus até tem poder de falar o seguinte no evento. Cala. Vamos para inimigo na biso. Bavan, esses ventos não têm orelha. E os nossos inimigos?
Que Deus possa falar nos teus inimigos, olha, esse território, daqui para 8 quilômetros, Konyatate, só Konyati Okufi. Mas eu tenho que entrar para destruir, só que Konyati Okufi. Bameca, total assim coisa. Quando o nosso Deus fala alguma coisa em seu favor, quando o nosso Deus fala alguma coisa em nosso favor, o mundo pode te injustificar, o mundo pode te apontar o dedo, o mundo pode te criticar, o mundo pode te falar, se finir por você aqui, mas quando você está com teu Deus, eles podem achar que venceram. Suca, suca. Eu caga muito o bima molongi. Amém. Caca eu muito o bima molongi. Porque aonde você vai para conquistar, a glória de Deus vai com você. Aonde você entra para sentar, a glória de Deus vai com você. Aonde você entra para comer, a glória de Deus come com você. Você já cansaram de ouvir testemunho? Quantos servos de Deus batia bango para o bakufide? Me bango moko balia ngo bakufi. Não deixa eu te dizer a igreja do Senhor. Até batia mabanga balobite to bloqueio kuna nakati. Yena ba inimi na ye. To bloquer mariage na ye, to bloquer bana, to bloquer ba projet, to bloquer ba ndaku, to bloquer ba nyonso, ko bana note, ba bloquer ngana ba inimi na ngana kati. Nzambe na nga koti na ngana koti nga mokote. Nzambe na nga ko yebisa bango lelo boko sala gene. Tia bimao. Siko ba kukuba o ba kokota pre. Bodame ba. Que o nosso Deus, no poder e unção que ele tem, nesses últimos dias que estão faltando, nos faltam apenas poucos dias para terminar o ano. Aquele todo que tentar tocar na sua casa, batuxê nzambe. Aqueles todos que tentarem tocar no teu filho, no teu ventre, no teu marido, no teu projeto, tudo que você tem orado durante esse tempo todo, batuxê nzambe na eu. Baloba ete nzambe e a mama oyo. Nzambe a papa oyo. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Amém. Kakaye. A cocaio sala miloko eu. Ngana kukiti. Tem coisa que nosso Deus faz que os nossos inimigos têm que admirar, têm que falar o seguinte, não tem como. Esaíte. Êxodo capítulo 4, 5, 6, 7. Leia na Bíblia quando começou as 10 pragas. Moisés fez o primeiro. Bango Bassali. Moisés fez o seguinte. Bassali. Moisés fez o terceiro. Bango Bassali. Por que eles fizeram os 3 milagres que Moisés fez primeiro? Já pararam para pensar nisso? Moisés é lá que magicien na Egito. Todas aquelas magias que eles fizeram, que Moisés fez pelo milagre de Deus, foram eles que ensinaram Moisés. Dizendo o seguinte, bicho muito lá que só eu sou canisa só sarango na combo na isso só sarango te pango pe babano sarango. Metango ba comi na 4e. Bora bete. Coisa maboko nzambe muito sarango. Yeti. Irmãos, tem coisa na vida que você tem que falar, meus inimigos, baebi amo mingi tata. Baebi amo mingi, bakalenga pe mingi. Siko tu oyo. Na lingina leka na même chemin pa bakalenga. Mais na koleka par terre te. Na kopunge. Vou voar. Me fecharam embaixo, mas eu vou voar. Eles vão entender que não, homem não voa. Se ele voou, é mão do Senhor. Bapumboka na pouvoir, né? Bazongo wapi? Bazongo pa Satan, não? Satan ozwango wapi? Pa nzambe na biso. Ele ikoloba ozana pouvoir po pumbo. Na kindokite, Filipe, leia Atos. Atos capítulo 6 ou 7. Não lembro muito bem qual é o livro. Filipe apumbua. Em outras palavras, foi transladado. A palavra certa é essa. Filipe alongou aqui para Zalaki, aqui tinha na deserto, para cutar naquele homem que estava lendo a Bíblia. Que estava lendo o livro de Isaías. Nós também temos o mesmo poder pela autoridade do nome de Jesus. Não quer dizer que é bruxaria. Deus tem poder para te tirar daqui, te levar lá na África, te levar lá na Ásia, te levar não sei se aonde, para você se encontrar ou para ir ver como os inimigos estão a trabalhar ou fazer alguma coisa e depois voltar. Então, vamos passar lá, vamos passar só copiam. Deus tem dado esse poder. Oi, habitamos só prier. Quando você está a orar, um bandido com buca, não sabe, na sua buca, malade, na sua buca, na sua buca para projetar na banho, nem os olhos bacawana, na esprit, os olhos suco na te. O que kuna papa bango bazo sa bandido com buca ngo, se ko bango bazo man ninguém no cotia. Eu muito usar lá na Europa, nós outros usar lá babor na biso na África. O cotia man ninguém nos outros tudo ngo ninguém.
Par l'Esprit, tu é capaz de revelar. Pelo Espírito, você é capaz de chegar até lá e começar a fazer isso. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando chega na hora da oração, Zamba Zoma Tsaba parole e a revelação pour nous prier, loba. Comment on dit? Zamba Zoma na dimensão profunda. Tá te levar em dimensões que o moderador até não vai conseguir te levar. Zamba yemo com Zoma mesmo com no banaco detaché. Ou você começar a tirar as pedras, começar a tirar os pedragulhos, começar a tirar as montanhas, começar a tirar os espinhos, começar a tirar as forças, a armadilha, tudo. Deus quer que a gente comece a entender que quando passamos por um momento como esse, os inimigos possam ver que não. Deus dele está com ele. Deus da revelação está com ele. É aqui onde eu queria terminar a minha pregação para te dizer a segunda vez que Deus me abriu os olhos durante esse tempo. Doeu o coração, eu queria que muita gente estivesse aqui para poder ouvir o que tenho para dizer. Mas dessa vez eu fiquei triste. Enquanto eu orava, não me lembro qual foi o dia, foi há mais de 10 dias. Depois da gente ter terminado a oração, fui dormir. Deus começou a me ver uma batalha tremenda. Todos nós estávamos a lutar, todos. Cada um estava a lutar do jeito dele. Mas só que em todos esses que estavam a lutar, poucos estavam a vencer. Vamos só para abandonar longa aqui. Não vou falar nomes, para não expor ninguém. Mas eu vi algumas pessoas que não estavam a conseguir vencer. Vencia um, chegava na segunda, perdia. Chegava na terceira, perdia. Vencia o quarto, chegava ali, perdia. Tipo, estava sempre vence e perde, vence e perde, vence e perde. E eu comecei a perguntar a Deus, por quê? Por que essa pessoa está a perder essa luta? E muitas coisas vocês já falaram na pregação. Aquilo me doeu demais. Muito, me deu muito. Eu falei, Deus, não é possível. 21 dias. Vence muito. Alguns venceram todas as lutas, mas os outros não venceram tudo. Deus disse, faltou coisa para ser consertada na vida dessas pessoas. Faltou coisa para essas pessoas consertar. Eu não sei o que é. Mas depois que eu colocar o vídeo no YouTube, vou querer que todo mundo assista. Para cada pessoa se rever aonde não está certo para você acertar. Aquilo que você está achando que é normal, que você ainda não acertou, que está te fazendo perder a luta. E eu falei com Deus, Deus, o que eu faço? Deus me disse, apenas prega. E deixe que cada um se posicione. Deus me mostra primeiro o sonho uma coisa tão boa, o segundo sonho me coloca lá embaixo. E nesse tempo todo que eu estou orando sozinho, falando com Deus mesmo no trabalho, falando sempre, Deus ajuda a sua igreja. Ajuda aqueles que estavam a perder, ajuda, Senhor, ajuda. Mas o que adianta eu falar se a pessoa às vezes não quer se consertar? Irmãos, é muito mais séria a batalha que nós estamos a passar do que qualquer outra coisa. Talvez você, eu sou monangote, nós somos monangote física, irmão, espiritualmente, se Deus nos abrir os olhos para ver, você nunca mais vai querer ver. Porque é pesado. É pesado a luta espiritual que nós temos passado. Nós só temos vencido pela graça e misericórdia de Deus. Mas alguns estão a perder, apesar da graça e misericórdia, mas o boom. Estão a perder a luta. Por quê? Falta coisa para se consertar. Eu quero te levar você a começar a orar. Aonde você estiver, você que está na internet no outro lado da terra, a começar a orar pela sua vitória. A começares a orar pelo aquilo que é teu. Se falta alguma coisa para consertar em você, que você começa a consertar primeiro para vencer. Você que já venceu, que Deus me mostrou que já venceu, já está vencendo. Que você continue dizendo na oração, Zambe, não continue convence. Que eu continue a vencer. Que eu continue a conquistar. Que eu continue a avançar. Que eu continue a dominar. Você que está passando por uma situação, você está vendo que não está a mudar. Deus está pedindo para te dizer pela palavra de conhecimento, porque tem alguma coisa que precisa consertar primeiro. Conserta ele, você vai ver que você vai vencer aquilo. Precisamos voltar aos pés do Senhor. Voltar às origens. Deus quer que a gente marque o território para que o inimigo não entre naquele território. Mas o inimigo está a entrar porque encontrou uma brecha. Fecha aquela brecha. Você que precisa. Deus está dizendo que precisamos nos consertar por completo. Precisamos levantar como valente por completo. E caminhar na vitória por completo.
Aonde você estiver, comece a orar por onde você está. Comece a agradecer primeiramente